Meu povo e minha pova. Gente, eu vou começar fazendo a casquinha de chocolate que a gente vai usar para o nosso ovo de maracujá, tá? Então, eu vou derreter chocolate branco. Eu vou utilizar aqui uma forma de ovo comum, dessas comuns mesmo, tá, pessoal? Da BWB, de 250 gramas. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito dessas formas aqui. Eu não sei se vocês sabem disso. Se não sabem, vão descobrir agora. Quando a gente fala ovo de 250 gramas, pessoal, não quer dizer que essa casquinha fina vai ter 250 gramas. Sabe quando a gente vai comprar ovo no supermercado? Deixa eu ir derretendo aqui. Quando a gente vai comprar ovo no supermercado, não tem lá uma tabelinha assim? Ovo número 21, ovo número 20, ovo número 3, ovo número 4. Isso aí serve para o fabricante se guiar no tamanho do ovo. Não necessariamente, gente, vai ter o mesmo peso. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal bate o olho aqui em 250 gramas e acha que esse ovo vai pesar no final 250 gramas. E não necessariamente. Veja, se eu colocar aqui dentro o recheio de chantilly, esse ovo vai ficar menos pesado. Mas se eu colocar brigadeiro, ele vai ficar mais pesado. Então, o que é esse 250 gramas? É a referência do tamanho da casca, tá bom? Quanto vai de chocolate aqui dentro? 90 gramas, tá bom? Tem uma marquinha, ó, tá? Bem aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, que é a marquinha que a gente precisa colocar o chocolate, ó, tá? Isso aqui pesa mais ou menos 90 gramas para esta forma de 250. Então, é só uma referência do fabricante aí para vocês, tá? Isso aí confunde muita gente na hora de montar cardápio, tá, pessoal? Então, vocês têm que colocar o peso final do produto de vocês, né? Testado. Então, coloca lá, ovo de 250 gramas. Ok, todo mundo vai saber que é esse tamanho de ovo. Mas quanto ele pesa no final? Esse ovo vai pesar ali, a gente vai pesar ele no final, mas você vai ver que ele não pesa menos de 500 gramas, tá? Com o recheio e tudo que a gente vai colocar em cima dele. Ó, eu derreti chocolate nobre branco, a gente vai trabalhar com chocolate nobre aqui, até a temperatura entre 45 e 50 graus, tá? Então, ó, eu vou trabalhar aqui na live com esse tipo de termômetro aqui, tá? Esse termômetro é um termômetro infravermelho, da marca Ferinte, pessoal, ó, marca Ferinte, tá? É um termômetro que custa, em média, 100, 130 reais, tá bom? Precisa ter ele para fazer a temperagem de chocolate? Não, pessoal, vocês podem ter o termômetro de espeto, que funciona igual. A única coisa que pode acontecer é que esse aqui vai aferir a temperatura mais rapidamente do que o termômetro de espeto, que você precisa segurar lá um tempinho. Somente isso, tá? Então, eu vou medir a temperatura aqui, que tá o meu chocolate. Ó, o meu chocolate, vou medir em 3 pontos, ele tá a 45 graus, ou seja, tá apto pra gente começar a fazer a temperagem. O método que eu vou utilizar aqui é o método de tablagem, pessoal. O que é a tablagem? Eu preciso resfriar a temperatura desse chocolate de alguma maneira. Então, existem 3 métodos que a gente pode fazer isso. A tablagem, que é o que eu vou fazer aqui agora, que a maioria das pessoas consegue fazer sem ter muito utensílio. O Micrio, que eu explico dentro do meu curso de Páscoa. E o método de adição, que eu também explico lá no meu curso de Páscoa, tá, gente? Aqui a gente vai fazer o tablagem. Então, a gente precisa resfriar a temperatura desse chocolate, no caso, o chocolate branco, que é o que vamos utilizar, a 28 graus. Por quê, professora? Gente, chocolate nobre possui manteiga de cacau na sua composição, certo? Se eu simplesmente derreter esse cara aqui e deixar ele esfriar naturalmente sem mexer, o que vai acontecer? Dentro do chocolate nós temos vários cristais, tá? Mais precisamente 6, dentro da manteiga de cacau. Ela que é a responsável por esse chocolate aqui não endurecer e não ficar bonito se você não movimentar e resfriar a temperatura rapidamente, tá? Então, eu preciso buscar aqui estabilidade para que esse chocolate fique estável, tá? Para isso, pessoal, eu tenho que fazer movimento e eu tenho que resfriar a temperatura desse chocolate rapidamente, tá?
O método da tablagem é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de utilizar, porque eu acho que ele é mais rápido, tá? Você consegue fazer ele numa pedra de mármore, numa pedra de granito, numa pedra daquelas bancadas industriais de inox. E se você não tem, pessoal, esse tipo de pedra e você realmente quiser trabalhar com esse tipo de técnica, você pode mandar cortar uma pedra na marmoraria de 50 por 50, que é o que vai caber dentro da sua geladeira, e trabalhar em cima dela. A todo momento, eu vou ficar aqui, ó, medindo a temperatura do meu chocolate. Ó, esse chocolate já resfriou, ele já está a 27 graus, tá bom? Pessoal, vamos entender que a gente resfriou esse chocolate demais. Ah, professora, você ficou lá falando 3 horas, 3 dias e 3 noites seguidas e esse chocolate ficou gelado demais. Ele ficou lá com 26 graus, tem problema? Pessoal, para temperagem, não tem problema. Você vai sentir uma dificuldade de trabalhar com esse chocolate porque ele vai ficar grossinho, tá? Ele vai começar, ó, você percebe aqui que ele tá fluido ainda, mas ele já tá um chocolate mais espesso do que quando a gente jogou ele aqui na pedra, tá? Então, você vai ter dificuldades para fazer isso. Mas, em termos de vai dar errado, não vai grudar na minha forma, ele não vai sair, não, tá? Quanto mais grossinho você trabalhar com ele, mais grossa vai ficar a sua casquinha na forma. E aí você não precisa ficar fazendo repetidas camadas, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Ó, vocês viram que eu passei o chocolate de volta aqui pro meu bowl, aonde eu derreti ele. O que vai acontecer aqui? Vocês lembram que ele estava 27, né? A gente vai homogeneizar muito bem ele. Aqui dentro. Ó que rapidinho. E aí eu vou medir a temperatura. Olha, ele subiu 1 grauzinho. Lembra que ele estava 27? Ele subiu 1 grau. Só de eu voltar esse chocolate para o meu bowl, que já estava quentinho, sobe-se esse 1 grau. Então, vamos recapitular? Derretemos o chocolate entre 45 e 50 graus. Joguei na minha pedra para fazer o resfriamento dele a 27 graus. Coloquei de volta no meu bowl. Essa temperatura subiu 1 grauzinho a 28 graus e é essa temperatura que eu vou moldar o nosso ovo de Páscoa. Do chocolate branco a 28 graus, tá bom? O que acontece, gente? O termômetro de espeto, ele tem uma variação de grau, tá? Mas o que eu vou te dizer? Você não precisa se preocupar em estar exatamente a essa temperatura, tá? Isso que eu vou falar para você é muito importante. Se você viu que ele estabilizou, ele ficou ali meio segundo sem mudar de temperatura, é porque ele ficou instável ali. Ele demora um pouco mais para chegar, então você pode ver que quando eu meço ali com o termômetro a laser e quando eu coloco o espeto, vai ter uma diferença de alguns graus, às vezes 0, alguma coisa de décimos. Então, eu vou te ensinar a fazer o seguinte, você vai observar a fluidez do teu chocolate, tá? Se você mediu com o teu termômetro de espeto e você viu que ele tá oscilando, mas ele tá ali 27,5, 27,6, 28, tá ali dentro naquela casa, você vai olhar a fluidez que ele tá? Você vai ver, pô, o chocolate já tá grossinho. Ele continua fluido, mas ele engrossou, ele tá friozinho. Então, manda bala e pode informar, tá? O termômetro de espeto tem essa variação mesmo, mas não precisa se preocupar em ficar tão neurótica com a temperatura exata. Você precisa estar mais ou menos na casa dessas temperaturas que eu falei pra você, tá? Eu vou medir a temperatura que eu tô aqui. Ó, eu tô na minha temperatura ambiente a 24 graus. Tô trabalhando a 24 graus. Vamos pensar, se você estiver trabalhando aí a 29 graus, 30 graus, seu chocolate nunca vai baixar a temperatura, mesmo você mexendo igual doida, tá? Então você precisa estar num ambiente climatizado. Não tenho ar-condicionado. Vou te falar 2 coisas e vou ser bem sincera, tá? Para trabalhar com chocolate precisa ter um ambiente climatizado. Você pode dar um jeitinho, tendo a pedra que eu falei para você 50 por 50, você pode colocá-la na geladeira. E aí, quando você for trabalhar, você tira e aí você consegue baixar a temperatura desse chocolate mais rapidamente sem o ar-condicionado. É o ideal? Não. Vai chegar uma hora que vai te pesar, tá? Mas, tenho que te dizer, não posso te enganar, tá bom? Tem como fazer? Tem, mas não é o ideal, tá? Então, para derreter, eu derreti aqui, né, nesse bolzinho, eu derreti aqui 150 gramas, eu derreti 200 gramas de chocolate aqui, para eu ter uma sobra para mostrar para vocês. Eu vou fazer uma casquinha só, então aqui vai 90 gramas, tá?
Mas aí você pode, se você for fazer uma só, você só vai precisar de 90. Mas derrete sempre pra você ficar com uma margenzinha de segurança aí, tá? Ó, gente, eu vou colocar agora o chocolate branco aqui dentro da minha forma, até ele atingir o risquinho que tá aqui na forma, que nada mais é, se você quiser padronizar aí, 90 gramas na hora de pesar. E aí, olha só o que eu vou fazer. Aqui, olha só, eu tenho sementinha de maracujá. Olha lá, tá? Essa sementinha eu tirei hoje de tarde. Eu abri o maracujá, tirei a polpa, peneirei a polpa do maracujá, lavei a sementinha e deixei ela secando. E aí ela fica sequinha assim, para utilizar, tá? Isso aqui precisa fazer um pouquinho antes, porque se você jogar a sementinha no chocolate com a polpa, você vai ver que vai dar ruim, tá? O chocolate vai começar a emplastar e não vai ficar legal, tá? Então, ó, eu vou jogar as minhas sementinhas aqui na casca. Quanto de sementinha? É a sementinha de um maracujá, tá bom, gente? Ó, vou colocar a segunda camada do meu ovo, a terceira camada, vou apertar para o chocolate todo subir e vou virar. Ó lá. Vou apertar aqui para que tudo esteja muitíssimo bem colocado. Quer mais sementinha? Coloca mais sementinha. Olha que bonitinho que ele vai ficar por dentro, tá? Já que é um ovo de maracujá, a gente vai fazer ser um ovo de maracujá legítimo, de verdade. Dá uma crocância, gente, dá um sabor pro chocolate, fica muito gostoso, tá? Vai por mim. Vocês pegaram essa dica aqui? Eu não falei, mas ó, se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Sua forma vai ficar assim, ó, dançando aqui na sua pedra. E aí, quando você for colocar o chocolate, você corre o risco de sujar toda a borda. Então, pega um bolzinho, encaixa a tua forminha ali, assim você tem segurança na hora de fazer, tá? Pessoal, essa casquinha agora vai para geladeira, por volta de 10, 15 minutinhos, tá bom? A gente vai deixar ela lá dentro e aí nós vamos partir para nossa receita do brigadeiro. Antes que eu me esqueça, eu tenho aqui, pessoal, uma forminha de moedinhas de chocolate. Essa aqui é a 269, referência 269. Essa forma é do Jurassic Park, gente. Isso aí é do tempo do... Eu nem vou falar de quem que é o tempo disso aí, viu? Isso aqui é uma forma veia. Então, isso tem para comprar bem facinho, ela custa R$1, tá? A gente vai fazer uns disquinhos de chocolate aqui dentro, com chocolate branco mesmo, temperadinho. Então, ó, eu vou vir aqui e vou colocar um pouquinho de chocolate. Vocês já vão entender depois na montagem para que ela vai servir, tá? Professora, quero fazer hoje, não tenho essa forma, socorro, o que eu faço? Ela é muito essencial, não é? Gente, isso aqui vai servir para dar base no nosso ovo, para ele ficar sentadinho, bem bonitinho, ó. Só isso. Se você não tiver essa forma, você pode vir com um papel manteiga e pegar a colher e colocar um pouquinho no papel manteiga mesmo e levar para a geladeira até ele ficar solidificado, tá bom? Esse aqui também vai para a geladeira. Sobrou um pouquinho de chocolate aqui. A gente vai guardar, caso a gente precise fazer algum reparo na casca. Importante, vocês vão ver, eu vou deixar o chocolate parado aqui. Depois que a gente terminar a nossa receita de brigadeiro, eu vou mostrar para vocês como é que ele tá. Ele vai começar a cristalizar aqui dentro. Ó como ele tá ficando mais grosso. Ó como ele tá ficando mais grossinho, ó. Ele cai mais grosso, tá vendo? Ele vai começando a cristalizar, porque ele tá mais grossinho, tá? Então, você consegue utilizar ele até que ele fique fluido. Ah, professora, ele endureceu. Eu queria usar esse chocolate de novo sem precisar temperar. Dá? Dá, pessoal. Se vocês levarem para o micro-ondas e esquentar um pouquinho esse chocolate, ele vai funcionar desde que ele não ultrapasse a temperatura de trabalho, que é 28 graus. Tá bom? Combinado? Ah, professora, eu coloquei no micro-ondas, errei lá e ele passou, foi para 30. Aí você vai precisar temperar de novo, tá? Aqui no fogão, nós vamos fazer dois processos. Nessa panela, a gente vai fazer o nosso brigadeiro de maracujá. Aqui nós vamos dar ponto de recheio. Então, posso usar para bolo? Posso. Posso usar para rechear cupcake? Posso. Posso usar para bolo de pote? Posso, e me manda um pedaço, por favor, que eu adoro.
Posso dar um ponto mais nele e fazer de enrolar? Posso também. Então, é um recheio muito coringa, tá? O que a gente vai fazer aqui? Ontem nós falamos muito sobre a porcentagem de gordura do nosso leite condensado, lembra? Lembra que na receita de ontem usamos manteiga? E na de hoje não tem manteiga na receita, vocês repararam? Por quê? Na de ontem nós usamos o leite condensado a 6%. Hoje nós vamos usar o leite condensado a 8%. Então, gente, essa compensação do 6 para 8, eu estou fazendo já com a gordura do meu leite condensado e do meu creme de leite, que é o creme de leite a 35% de gordura, que é o gourmet que eu falei para vocês ontem. Então, nessa receita, não há necessidade de eu balancear a gordura aqui com manteiga. Por isso que eu não estou utilizando ela aqui, tá bom? Se eu colocasse ela aqui, ia ficar um brigadeiro gorduroso, ia sobrar a manteiga. E lembra que eu falei para vocês ontem? Quando a gente tem gordura demais, o brigadeiro não pega forma, né? Principalmente se eu estivesse fazendo aí para enrolar, tá? Ele não ia ficar de pezinho, ele ia começar a desmaiar de tão macio que ele ia ficar, tá? Então, para essa receita, eu não estou utilizando manteiga por conta do teor de gordura do meu leite condensado e do meu creme de leite. Aqui, eu vou misturar o creme de leite. Vocês viram como esse creme de leite é grossinho? Esse aqui é aquele de latinha, tá? A 35% de gordura. Tem o da Piracajuba também, que é 30%, se não me engano, vai funcionar aqui, tá? Muito bem, gente. Eu vou ligar a minha panela agora. Falando sobre a glucose. Gente, a glucose é sempre opcional, sempre. Se eu quiser colocar ela, é agora, tá bom? Neste momento, antes de eu ligar o meu fogo, tá? Sempre 20 gramas por lata de leite condensado. E assim, quando que eu utilizo a glucose? Eu utilizo a glucose quando eu quero dar mais validade no meu produto. Então, vou fazer para vender, vou colocar glucose. Vou fazer só aqui para consumo interno, só para uma encomenda que eu tô fazendo hoje para entregar amanhã? Não tem necessidade, tá? Ó, gente, já tá começando a abrir fervura nas laterais, já tá subindo a fumacinha. Eu vou entrar com chocolate aqui nessa hora, tá? E vou mexer. Por que eu faço isso e por que eu não coloco lá no início? Gente, é método, tá? É metodologia. Vai dar errado se você colocar no início? Não, não vai, tá? Você não vai correr o risco de queimar esse chocolate lá dentro, porque o chocolate é protegido também por um monte de outras gorduras, tá bom? Tem lecitina no chocolate. Então, não vai queimar, não é esse. Só se você ficasse muito tempo dentro da panela, né? Mas não é esse o caso. Eu gosto de colocar depois que ele abre fervura, porque eu consigo ver o ponto. Assim que o meu chocolate terminar de derreter ali, gente, já é hora de desligar. E aí vocês não erram mais, tá? Então, levantou fervura, viu que começou a sair a fumacinha de dentro da panela, hora de entrar com o chocolate. A partir do momento que eu não ver mais chocolate aqui dentro da minha panela, eu vou desligar a minha panelinha, porque nós estamos fazendo brigadeiro para recheio. Então, ele tem que ser cremosão, tá? Não adianta você ficar cozinhando muito tempo aqui, não. A minha massinha tá praticamente homogênea. Eu vou desligar a minha panela. Ó, não tem mais chocolate lá dentro. Observaram? Tá tudo bem derretidinho. Como é que eu vejo esse ponto? Lembra que eu falei pra vocês? Se eu tombar a minha panela, ele não desgruda lá do fundo. Olha lá, gente, tá tudo grudado, tá? Tá ok. É esse ponto mesmo que a gente quer. Outra maneira de ver o ponto desse brigadeiro. Vou mexer, porque tem calor residual aqui dentro. E eu vou abrir um caminho aqui. Olha o que vai acontecer. Percebe? Olha a diferença de ontem. Esse caminho aqui, ó, ele forma um V na panela, tá vendo? V de voluntários. Formou o V na panela, pessoal, temos um ponto de recheio, tá? E aí você tá se perguntando, onde é que entra o suco? Agora, olha lá, suco de maracujá concentrado para a panela, mexe. Mexe, 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 troca a tua espátula pelo fouet. Olha o que está acontecendo lá dentro da minha panela. Olha como esse brigadeiro engrossa assim que eu jogo o meu suco, perceberam? Olha que massa mais linda. Talhamos, Brasil! Talhamos? Não talhamos a massa do brigadeiro. Olha que coisa mais linda desse mundo. Brigadeiro de maracujá, perfeito, sem talhar, lindo, maravilhoso. Eu usei aqui, gente, o suco concentrado.
porque eu acho que o sabor realça mais do que com o suco natural. Poderia utilizar a polpa? Seguramente que sim, tá bom? Fica aí a critério de vocês. Eu vou tirar esse brigadeiro agora daqui. Vou passar ele para um pratinho desmoldante nele. Lembra, né? Nós conversamos sobre o desmoldante ontem. Falamos que ele é necessário aqui para que eu não tenha perda de massa na hora de eu fazer a retirada dele daqui do prato, tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Plastiquinho que a gente compra em supermercado desses de freezer. Vou colocar o meu saquinho aqui em contato direto com o brigadeiro para que ele não forme crosta e não açucare. Esse brigadeiro vai ficar em temperatura ambiente de um dia para o outro ou até ele resfriar completamente. Eu vou fazer uma geleinha de brilho para colocar em cima do meu ovo. Sabor maracujá, claro que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, ó, eu vou pegar a minha água e vou colocar o meu amido de milho na água. Joguei o amido de milho lá na água e vou dissolver. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque se eu jogar o amido direto lá depois, quando a minha geleinha estiver pronta, ele vai empelotar, tá? Então, eu vou já jogar a minha água com o meu amido de milho lá dentro da panela. Vai aqui também o açúcar. A gente deixa os ingredientes separados e como a gente está com o ar ligado, ele resseca. Olha lá. Então aqui eu tenho a água, 75 ml de água com 5 gramas de amido de milho com 50 gramas de açúcar refinado na minha panelinha. E tenho aqui o meu suco de maracujá que eu vou colocar daqui a pouco. Vou ligar o meu fogo. Fogo aqui, pessoal, ó, agora vai o suco, tá? Tudo pra dentro da panela. Ó, gente, qual que é o processo aqui? A gente vai formar como se fosse um mingauzinho, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco isso aqui vai começar a querer empelotar, como se fosse um mingauzinho, tá? A gente vai mexer bem tranquilo até isso aqui começar a ferver. Quando ele começar a ferver, ele vai formar como se fosse um mingauzinho. E aí a gente vai continuar mexendo por aí mais ou menos 1 minutinho só para cozinhar o amido. Vamos retirar daqui e aí eu vou mostrar para vocês como é que você tira a polpa do maracujá para colocar aqui dentro também, tá? Ó, ele já tá começando a querer engrossar, a virar o mingauzinho. E aí nessa hora, pessoal, a gente pode trocar a espátula pelo fouet. Olha só que interessante. Ele vira como se fosse uma geleinha. Desliguei a minha panela e vou deixar aqui mexendo por mais ou menos 1 minutinho. Eu vou tô com a minha panelinha já desligada. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem direitinho. Tá vendo? Forma como se fosse uma geleinha de brilho. Vocês viram? É bem rapidinho, tá? Vocês podem usar isso aqui pra colocar em cima de fruta, tá? Pode trocar o suco por qualquer suco que tenha aí concentrado. Essa mesma receitinha. Pode fazer com morango, pode fazer com suco de goiaba, que fica uma delícia, a cor fica bem bonita. E tá pronto, gente. Eu tenho aqui um maracujazão, tá? Alguém me disse que eu dei uma lida aí, falando que acho que em Portugal vocês estão com dificuldade, né, de encontrar fruta. Gente, substitui, tá? Você pode fazer com limão siciliano, que eu sei que por aí tem bastante. Qualquer outro cítrico, inclusive a geleinha dá certo fazendo assim, tá? Olha lá, gente. Maracujá aberto aqui. A polpa, quando eu falo pra vocês da polpa, gente, a polpa é isso aqui. Olha, esse maracujá tá bem suculento. Olha só. Isso aqui é a polpa do maracujá, tá? Então, se vocês quiserem utilizar isso aqui no brigadeiro, vocês vão tirar toda a polpinha do maracujá. Deixa eu tirar desse aqui também. E aí, pessoal, vocês vão passar esse suco aqui pela peneira. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha lá. O que eu tenho aqui? Aqui embaixo eu tenho o suco que saiu do meu maracujá. Esse suco aqui
você pode usar lá no lugar do suco concentrado no nosso brigadeiro. E o que sobrar aqui em cima, isso aqui, ó, é o que eu chamo de polpa do maracujá, tá? Então, lá na nossa geleinha que nós acabamos de fazer, tiramos lá do fogo, que utilizamos o suco concentrado. Pode ser utilizado o suco natural, que é esse aqui. Aí eu vou pegar uma colher de sopa, e vou, ó, colocar lá dentro da minha geleinha e vou mexer. Gente, fica um sabor muito gostoso, viu? Dá um tchan no que você tá fazendo. E aí eu tenho a geleia que eu acabei de fazer e a geleia que eu fiz hoje pela manhã. Olha lá que bonita, tá? Essa daqui, olha a consistência dela, tá? Ela vira uma geleinha mesmo, literalmente, tá? Na hora de aplicar, a gente aquece um pouquinho ela para ela voltar um pouquinho na textura. Essa minha já tá até mais durinha. E aí a gente aplica por cima do ovo para ele ficar brilhantinho, tá? Então, essa aqui a gente acabou de fazer, ó, ela tá bem líquida, tá vendo? Ela vai esfriar um pouquinho ainda. Colocamos a polpa e essa aqui foi a que eu fiz um pouquinho mais cedo hoje. Essa parte aqui agora, que sai da minha peneira, é a que eu falei pra vocês que eu vou lavar com água, vou lavar, até as sementinhas se desprenderem da polpa. É mais fácil se ela estiver aquecida, tá? Vocês podem aquecer isso aqui no micro-ondas lá 30 segundos, 1 minuto, ela vai ficar bem quente. E aí você joga na peneira com água corrente, vai lavando até sobrar as sementinhas que a gente colocou lá na nossa casca. Gente, olha as nossas moedinhas, elas já saíram. Olha que brilho. Pega esse brilho, Brasil. Acho que eu vou me ver nele, hein? Olha que temperagem. Quanto tempo nós demoramos, gente? Vamos perder o medo de temperar chocolate? Vamos? Vamos todo mundo temperar um pouquinho de chocolate? Derrete lá 100 gramas, vai temperar. Se nada para fazer, vamos temperar um chocolate. Então, ó, tiramos as nossas moedinhas de chocolate, elas estão lindas, maravilhosas. E aqui está o nosso ovo glamouroso. Pessoal, agora eu vou colocar a luvinha. Ó, gente, vamos tirar o nosso... Ó, vou limpar aqui as bordinhas da minha forminha. Vamos ver se essa casquinha saiu, hein? Ó. Ó, gente. Ai, que linda. Olha aqui, gente. Que lindo. Ó, olha lá dentro. Tá? Olha que carinho que você vai fazer no seu cliente. Ó que carinho que você vai fazer fazendo um negócio desse pra ele. Você não tá simplesmente colocando, derretendo um chocolate lá, não tendo trabalho nenhum. Não, cara. Você foi lá comprar o teu maracujá, você pensou. Você teve todo o trabalho de lavar a sementinha, de colocar dentro da forma, né? Pra ficar bonito assim. Como que a gente vai fazer esse ovo ficar em pé agora? Ó, gente, se eu fizer isso aqui com ele, ele vai ficar lá, né? Ó, um gelecão, assim, sambando. Então, por que eu fiz as moedinhas de chocolate? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colar o meu ovo sentadinho aqui nessa moedinha de chocolate, tá? E como é que eu vou fazer isso? Lembra do chocolate que eu deixei lá parado, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês? Ó lá. Ó como ele tá grosso. Ó como ele tá pré-cristalizando aqui já, sem mexer. Tá vendo? Se eu quisesse utilizar esse chocolate de novo agora, eu precisaria reaquecer ele, né, gente? E aí, lembra que eu falei, você pode, desde que ele não ultrapasse a temperatura de trabalho, que é 28 graus. Então, eu vou pegar um pouquinho desse chocolate que tá num ponto legal, vou colocar aqui na minha moedinha e vou sentar o meu ovo de Páscoa nele. Olha lá. Dessa forma, gente, eu consigo fazer toda a minha montagem, ó, tá? Sem esse ovo cair. E aí eu até consigo transportar com mais segurança também esse ovo lá pro meu cliente, tá bom? Ó que fácil, gente. Nem precisa de nada, nem de muita forma. Se você não tiver a forminha da moedinha, faz o que eu falei. Pinga um pouco de chocolate aqui com a colher mesmo e senta a sua casquinha de ovo nele. Vou mostrar pra vocês a textura que ficou o nosso brigadeiro de maracujá. Eu tenho um aqui já prontinho, que eu fiz na hora do almoço. Olha a textura desse brigadeiro de maracujá. Ó, olha aqui. Tá? É um brigadeiro molinho, um brigadeiro sedoso, cremoso, apetitoso, que nós vamos utilizar para rechear o nosso ovo de Páscoa, tá? Então, vou colocar ele aqui, ó, ele é molinho, não é um brigadeiro que você vai conseguir enrolar, tirado nesse ponto, né, que eu falei para vocês.
Gente, façam um cupcake e recheiem com esse brigadeiro aqui. Tá aí uma sugestão para vocês aí para Páscoa. O maracujá sempre vende, tá? Na Páscoa, sempre. Pronto. Ó, passei tudo aqui para uma manga de confeitar. E com ela, a gente vai rechear a nossa casquinha de ovo. E aí, gente, ó. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu, Júlia, gosto muito de fazer uma brincadeira de textura nesses ovos que levam brigadeiro, tá? Eu sei que o pessoal gosta bastante de ovos assim, mas na minha concepção eu acho que ele fica um pouco enjoativo quando você coloca demais. Então, aqui, o que você pode colocar aqui? Você pode fazer um pralinê, um crocante de castanhas. Vocês podem fazer bolo, qualquer tipo de massinha de bolo esfarelada na entrecamada. Vocês podem colocar bolacha banhada no chocolate, tá? Ensino isso também no meu curso de Páscoa. Vocês podem colocar farofinhas, xerém de amendoim, de castanhas, lá no curso de brigadeiros tem também. Acho que são essas as melhores combinações, tá? Para colocar com o maracujá. E aí você faz uma diferença de textura pro teu cliente, na boca do teu cliente, tá? Então fica fabuloso isso daí. Então, ó, a gente vai jogar quase todo o brigadeiro aqui dentro. E tá ótimo. Agora eu vou levantar. Aí, eu vou ajeitar ele aqui dentro. Acho que cabe mais um pouquinho, né? Não vamos ser miserável nessa hora, né? Mais um pouquinho. Meia receita vai num ovo, tá, gente? Então, com uma receita inteira, vocês vão conseguir fazer 2 ovos, tá? Muito bem. Agora a gente vai pegar nossa geleinha de brilho, lembra? Nosso maracujá que nós fizemos agora há pouco. Deixa eu dar uma misturada aqui nos dois. No quente com frio. Pra ele chegar na temperatura, ó. Essa aqui já tá friazinha e essa aqui foi a que nós acabamos de fazer, tá? Então, ó, vou vir aqui por cima e vou espalhar a geleinha aqui em cima. Isso aqui dá um acabamento bem legal, dá um tchan, fica mais apetitoso, você fica com mais vontade de comer. E dá um sabor muito gostoso, tá, gente? Vou pegar um pouquinho dessa que nós fizemos agora, pra vocês verem a diferença. Ó, você viu como facilita quando você tá fazendo com ele colocadinho na base? E aí, ó, eu não corro o risco desse ovo depois afundar. Olha que ovo mais lindo, gente, mais apetitoso. Ó, que delícia de ovo de colher. E aí eu vou dar outra sugestão para vocês também. Esse mesmo brigadeiro que nós fizemos, esse aqui, ó, ele ainda tá quente. Vocês vão pegar 100 ml de chantilly gelado, chantilly industrializado mesmo, de caixinha. Ou para quem está em Portugal e tem facilidade de encontrar o creme de leite fresco, bate o chantilly, bate o creme de leite fresco até o ponto de chantilly. 100 ml, tá? E aí vocês vão misturar em uma receita de brigadeiro de maracujá. Gente, vocês têm um recheio para bolo gelado maravilhoso, maravilhoso. Digo mais, se você quiser fazer uma brincadeira aqui dentro desse ovo e colocar uma camada desse, vamos chamar de falso mousse, né? Esse falso mousse de maracujá e depois colocar o brigadeiro em 2 texturas e finalizar com a geleia, você tem um ovo gelado fantástico para vender para o teu cliente, tá? Ó, olha que ovo, gente. Ó que maravilhoso. Dá ou não dá vontade de comer isso aqui?